Olá, irmãos, bem-vindos de volta. Este é o seu Momentos de Paz. Que a graça do nosso bom Deus possa superabundar grande e poderosamente nos corações de todos os amados. Como sempre, vamos fazer uma breve oração para pedirmos a bênção do nosso Pai Celestial antes de entrarmos para o nosso devocional de hoje. Pai eterno, Pai da glória, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado pelo cuidado concedido ao longo desta noite. Obrigado pela Tua proteção. Obrigado pelo milagre de despertarmos no amanhecer. E agora, Pai, ao meditarmos na Tua palavra, pedimos a Sua bênção, que nos dê entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, mergulhando no devocional de Ellen Goldwhite, Maranata, o Senhor vem. O nosso tema de hoje é possível atingir elevada condição espiritual, 5 de agosto. O nosso texto de ler está no livro de Judas 24. Diz-nos a palavra do Senhor: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Segundo esse texto que nós acabamos de ler no livro de Judas, deixa-nos aqui uma promessa maravilhosa de que aquele que é poderoso, nesse caso é uma referência a Cristo. Cristo é poderoso para nos guardar de tropeçar. Ou seja, Judas está procurando dizer para nós que é possível nós atingirmos uma elevada condição espiritual de perfeição de caráter. Lembrando que ao longo desta semana nós estamos falando sobre a transformação do caráter, a preparação dos nossos caráteres para a eternidade. Talvez alguém poderia dizer, bom, como é possível, eu sendo carnal e a lei de Deus espiritual, como posso eu viver em obediência perfeita à vontade de Deus? Judas, então, nesta manhã, nos dá uma mensagem de conforto dizendo: você não precisa achar que a força vem de ti, porque nós temos aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos tornar irrepreensíveis com alegria à sua glória. Ellen White comenta o seguinte: Cristo foi obediente a todos os reclamos da lei. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Nossa vontade emerge em sua vontade. Nosso espírito torna-se um com seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativo a ele. Viveremos sua vida. Isto é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não os vestidos de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita de Jeová. O que nós percebemos nesta maravilhosa declaração nos mostra claramente que Cristo foi obediente a todos os reclamos da lei. E por sua obediência perfeita, Ele tornou possível nós conseguirmos guardar os mandamentos. A palavra do Senhor nos diz que este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A história da redenção nos mostra que Satanás fez uma acusação diante dos mundos não caídos, que Deus era um rei tirano e perverso, que estava colocando um peso do qual o homem não seria possível obedecer. Mas Cristo veio para vindicar a lei de Deus, mostrando sim, pela sua natureza humana, que é possível o homem atingir a mais elevada condição espiritual, que é viver em obediência e em harmonia com a lei do universo, do Deus eterno. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração unindo-se a Ele e nossa vontade imergindo-se à sua vontade, e o nosso espírito tornando-se um com o seu espírito e o nosso pensamento sendo elevados cativo à vontade de Cristo,
Essa é a condição necessária para que nos seja possível nós atingirmos essa elevada norma de condição espiritual. Quando nós começarmos a viver a vida de Cristo, tal como nós lemos aqui, ao vivermos a vida de Cristo, ao tornarmos cativo nossos pensamentos a Ele, os nossos pensamentos sendo cativos a Ele, e nossa vontade à sua vontade, e nos sujeitarmos a Cristo, isto é o que nós conhecemos nas Escrituras como vestindo-nos das vestes de justiça de Cristo. Por meio do plano da redenção, Deus providenciou meios para subjugar todo traço pecaminoso e resistir a toda tentação, por forte que seja. O que é que nos diz aqui essa declaração? Foi por meio do plano da redenção. Um meio providenciado por Deus para que nós pudéssemos subjugar. O segredo para nós atingirmos a mais elevada norma de perfeição consiste na subjugação. Vocês lembram do que Tiago vai nos dizer? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O segredo está na sujeição, sujeitarmos-nos a Deus e a resistência contra o inimigo, porque a tentação é como um tocar de um celular, ele não toca a vida toda, tem um tempo determinado. Quando nós não atendemos aquele telefonema ou aquela chamada, nós não vamos estar diante do problema. Ou seja, apesar de sermos tentados, se nós não atendermos a tentação, jamais cairemos em pecado. E com certeza é possível sermos fortes diante de toda a tentação. A mais forte tentação não é desculpa para o pecado. Por maior que seja a pressão exercida sobre a mente, a transgressão é nosso próprio ato. Não está no poder da terra ou do inferno compelir alguém a pecar. Vocês lembram da experiência dos nossos primeiros pais? Adão e Eva procuraram desculpar a sua condição pecaminosa, porque na realidade Satanás apenas usou o meio que ele tinha para levar os nossos primeiros pais a pecarem. Mas a decisão final de pegar no fruto, comê-lo e dar ao seu companheiro foi um ato próprio do homem. Satanás nos tenta, mas a ação de pecar pertence a nós. Não está no poder da terra, disse a declaração, ou do inferno, compelir alguém a pecar. Em outras palavras, Satanás não pega na mão do pecador e diz, você vai ter que matar esta pessoa, você vai ter que tirar a vida desta pessoa. Mas é a nossa decisão diante da tentação que nos leva ao pecado. A vontade tem de consentir, o coração tem de ceder, do contrário, a paixão não poderá dominar a razão, nem a iniquidade triunfar sobre a justiça. Então é preciso que a vontade consinta. É necessário que o coração tenha de ceder, senão do contrário, a paixão não poderá dominar a razão e a iniquidade não triunfará sobre a justiça. Se permanecerdes sobre a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, fazendo fielmente o seu serviço, nunca precisareis ceder à tentação, pois está ao vosso alcance, ao vosso lado, alguém capaz de guardar-vos de cair. Nós temos do nosso lado aquele que a Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas sem cometer pecado algum. Não precisamos reter uma só propensão pecaminosa. Ao participarmos da natureza divina, são eliminados do caráter as tendências hereditárias e cultivadas para o mal, e tornamo-nos um vivo poder para o bem. Então o segredo está em participarmos da natureza divina, ou seja, unirmos nossa humanidade com a divindade de Cristo. Sempre aprendendo do Mestre Divino, participando diariamente de sua natureza, cooperamos com Deus para vencer as tentações de Satanás. O segredo é existir uma cooperação constante. E nos é mostrado aqui que isso acontece quando existe uma participação diária de sua natureza divina. E como nós participamos diariamente com a natureza divina de Cristo? Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, tal como estás fazendo agora.
participando desta meditação pela manhã, unimos-nos ao divino. E com certeza isso nos dá mais força espiritual para vencermos as tentações e as dificuldades do dia que estão diante de nós. Deus atua e o homem atua, para que este possa ser um com Cristo, assim como Cristo é um com Deus. Então, nos assentamos com Cristo nos lugares celestiais. A mente descansa com paz e segurança em Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para nós hoje. Isto é o que o Senhor quer realizar na nossa vida, neste dia de hoje. Ele quer que a nossa mente descanse em paz e em segurança nele. Somente com Cristo nós poderemos vencer. Nenhum homem tem poder de dizer, eu não tenho pecado. A Bíblia diz, este é um mentiroso, porque não é possível vencermos o pecado sem Cristo. Então, nós aprendemos nesta manhã de hoje de que é possível atingirmos a elevada condição espiritual, não pelas nossas próprias forças, mas ao unirmos-nos com Cristo em sua divindade, tal como Paulo diz em Colossenses, no céu, capítulo 1, capítulo 2, verso 17. Ele diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Apenas Cristo em nós é a nossa única esperança da glória. Que o eterno Deus possa nos abençoar grande e poderosamente e que possamos refletir na nossa meditação de hoje e lembrarmos-nos que quando Satanás vem mostrar para nós que é impossível andarmos em perfeição e obediência à vontade de Deus, nós possamos repetir as palavras de Judas. Aquele que é poderoso para me guardar de tropeçar e me apresentar com exatidão imaculado diante da sua glória. É nele que eu confio. Que o Eterno possa abençoar a todos nós e vamos fazer uma breve oração para pedirmos a bênção do nosso Pai Celestial. Pai querido, nós te agradecemos pela dádiva da vida, por esse momento que o Senhor nos concedeu ao meditarmos na Tua Palavra. Derrame suas bênçãos sobre nós e nos ensine, Senhor, a andar nos Teus caminhos e fazermos a Tua vontade. Nos ajude, Senhor, mediante nossa união humana com o Divino, a alcançarmos e atingirmos a elevada condição espiritual, que é a única condição para a nossa vida eterna. Pedimos que o Senhor nos proteja ao longo do dia, guarda-nos e proteja-nos de todo o mal. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Eterno possa abençoar a todos. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir.